Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nessa tarde. Tarde de quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor que Ele derrama em nossas vidas, o dom da vida. E não esquecendo que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Obrigado pelo dom da minha vida, obrigado pela vida dos meus, dom que é esse o mais precioso que tem. Amém. E é com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho. O Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Se você prefere acompanhar com liturgia diária, pela localização, acha lá no dia de hoje, dia 19 de fevereiro, quarta-feira. Mas se você prefere acompanhar pela Bíblia, deixar marcadinho para você ir fazendo um acompanhamento do Evangelho diário, deixar tudo marcado para você ir orando com a palavra do dia, abre lá o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. Cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu-o e disse-lhe: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje trouxeram um cego para que Jesus curasse aquele homem daquela cegueira, mas creio eu que não só da cegueira física, mas da cegueira também espiritual, que de certa forma todos nós temos. E um fato interessante, quem acompanhou o Evangelho, se eu não me engano, semana passada, semana passada quando a gente refletia, trouxeram um homem que não ouvia e não falava direito. Jesus cuspiu em sua própria mão, cuspiu na mão, e com a saliva, com a saliva de Jesus, ele tocou na língua do homem que não falava direito, e com os dois dedos tocou no ouvido. O homem passou a ouvir perfeitamente e a falar perfeitamente. Na ocasião, nós refletimos que Jesus, para nos curar fisicamente, ele precisa ter contato com o nosso físico. E a minha visão sobre aquilo que o Espírito Santo me mostrava, Jesus, através da saliva de Jesus, a santidade da saliva de Jesus, nós podemos comprovar o poder e a ação de Deus. Aquele homem voltou a falar e voltou a ouvir. E hoje é da mesma forma. Jesus cospe nos olhos do cego e ele volta a enxergar. Primeiro, Jesus cuspiu nos olhos do cego e pergunta o que ele estava vendo. Ele estava vendo os homens como árvores que andam. Talvez numa linguagem teológica isso tenha um significado. Mas aí Jesus impôs as mãos e pediu para que o cego abrisse os olhos. Ele abriu os olhos e daquela vez ele estava enxergando perfeitamente. E aí Jesus vai e fala para que ele não conte a ninguém, como Jesus sempre fazia. Lembra que Jesus pediu para ele não entrar no povoado, como Jesus sempre fazia, porque Jesus não queria ser visto como um simples curandeiro. Jesus não era um curandeiro. De fato, meus irmãos, a cura que Jesus quer nos oferecer é muito mais profunda. O contato físico que nós precisamos ter com Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos ter esse contato físico com Jesus. Na maioria das vezes, todos aqueles que foram até Jesus para ser curado tiveram um contato físico com Jesus, foram tocados por Jesus. Nós que somos católicos temos a oportunidade de receber a Eucaristia. A Eucaristia é um tesouro
Como diz um livro que eu li do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas, a Eucaristia, um tesouro. Nós temos um tesouro. Talvez você fale, mas para Jesus me curar, ele precisa de me tocar fisicamente? Pois bem, através da Eucaristia ele entra dentro da gente. É o próprio Jesus, aquele pedaço de pão consagrado, é a carne e o sangue de Jesus que entra em nós. E lembra da reflexão que nós tivemos naquela palavra? Que eu falava que a Eucaristia vai para o nosso sistema digestivo e lá nas nossas artérias, lá no coração, ela vai para o coração e o sangue que o coração pulsa para o corpo inteiro, ali tem Jesus, porque Jesus está de fato, não simbolicamente. Jesus está dentro de nós. E isso eu li nesse livro maravilhoso, Eucaristia é um tesouro. Quem quiser investigar aí, procurar saber desse livro, se tiver o interesse, é Eucaristia, um tesouro. Esse livro fala-se da ação curadora, não curandeira, a ação curadora de Jesus. Todo aquele que se aproxima e tem o contato físico com Jesus é curado. Mas curado de uma forma profunda, não só fisicamente, é curado psicologicamente, é curado espiritualmente. Quantos males o corpo reflete por causa da luta espiritual que travamos? Quantos males os nossos corpos recebem, o físico recebe, por conta de uma doença psicológica, de uma batalha psicológica. A depressão tem causado várias mortes. A depressão causa câncer. E somente Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, pode curar isso de uma vez por todas. Existem sim médicos, psicólogos que ajudam, eu não duvido disso, mas a cura completa se dá em Jesus, como esse cego que nós vimos hoje no Evangelho. A partir do toque de Jesus, a partir da saliva de Jesus, a visão daquele homem é totalmente aberta e ele passa a enxergar perfeitamente, melhor que nós, muitas vezes, porque quando nos aproximamos de Jesus, quando estamos em contato com Jesus fisicamente, eu digo isso fisicamente através da Eucaristia, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que a Eucaristia é um meio de estar com Jesus fisicamente. Ele está dentro de mim. Nós somos curados por completo, meus irmãos. O remédio faz a cura parcial, talvez depois aquela enfermidade volte, mas Jesus cura definitivamente. É isso que nós precisamos entender e buscar essa cura. Por quê? A salvação também se dá na cura diária. Para que eu alcance a salvação, para que eu seja salvo, eu preciso ser curado todos os dias das marcas que o pecado causou em mim. Eu preciso entender que eu preciso passar também por um processo de cura física, cura espiritual, cura psicológica, todos os dias, porque o pecado que nós cometemos todos os dias deixa rastro em nós. Ainda que nós pedimos perdão a Deus, que nós confessemos, que nós nos arrependemos, mas o pecado deixa a marca em nós. Precisamos buscar a cura em Jesus. Precisamos buscar todos os meios que sanem o mal que o pecado nos faz. E estar com Jesus na Eucaristia é estar com Jesus fisicamente. Amém? Assim como aquele cego esteve fisicamente, assim como os discípulos estiveram fisicamente. Quantas curas aqueles homens receberam, de quantas coisas eles foram curados. Nós precisamos olhar para a palavra de hoje e entender e ter sede de ser curado por Jesus, porque a palavra é canal de cura, porque nos apresenta Jesus que está disposto a nos curar de todos os males. Convido a você, meu irmão, minha irmã, se te é possível neste momento, fazer essa oração comigo. Senhor, debaixo do poder dessa palavra curadora, que cura, que liberta, que faz com que o cego enxergue, faz com que o surdo ouça, faz com que o paralítico ande. Aqui estamos nós, Senhor, cura-nos. Visita as áreas em nossas vidas que precisam ser curadas. Cura-nos, Senhor,
da depressão, cura-nos dos males causados pelo pecado, da inveja, da luxúria, da avareza, da ambição desmedida, da falta de vontade de estar junto de ti. Cura-nos da preguiça, do desânimo, de todas as doenças físicas, espirituais e psicológicas. Senhor, psicológicas, faz de nós homens e mulheres livres. É o que nós te pedimos sobre a luz desse evangelho, sobre a luz dessa palavra que é voltada a nos entender que o Senhor nos cura. Essa palavra que nos diz que o Senhor cura. É o que nós te pedimos nessa tarde. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, o Leigo fala. Vamos partilhar todos os dias aquilo que o Evangelho nos proporciona. Vida nova, esperança. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos todos um ótimo fim de tarde de quarta-feira e uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus nos guarde.